Eu gostaria que nós estivéssemos abrindo as nossas Bíblias. No segundo livro de Reis, capítulo 4, nós vamos estar lendo os versículos de 8 a 10. Segundo livro de Reis, capítulo 4, versículos de 8 a 10. O texto diz assim: certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Amém. Amém, amados? Estamos aqui diante de um texto que fala a respeito de um homem de Deus. E o texto diz mais, que ele é um santo homem de Deus. Que coisa tremenda ser reconhecido dessa forma. Mas quando nós olhamos os textos de primeiro livro de Reis, segundo livro de Reis, nós vemos que Eliseu, que é a pessoa que trata desse texto, um profeta de Deus, um grande homem de Deus, ele vivia problemas muito semelhantes daquele que nós estamos vivendo hoje. Este santo homem de Deus levantado, ungido por Elias, que foi o profeta que cumpriu um propósito diante de Deus antes. Eliseu, ungido por Elias, ele começou o seu ministério. E Eliseu era uma pessoa tão especial, ele tinha uma compaixão tão grande dentro do coração dele, que ele ia para as pessoas, ele tinha um ministério itinerante, ele era lotado na cidade de Gilgal, ele preparava alguns profetas também, algumas pessoas, ele passava o conhecimento que ele tinha, que Elias havia passado para ele, e que Deus havia ministrado também ao coração dele. E Eliseu, ele tinha esse ministério amplo, ele tratava com muitas pessoas. Mas, aquela época era uma época muito difícil. Reis, eles se levantavam contra Deus. O povo de Deus já não estava tão firme em seus propósitos, de caminhar na verdade, de caminhar na palavra. E Eliseu foi levantado por Deus para trazer uma palavra sempre de confronto ao pecado que assolava as pessoas daquela época. Eliseu, ele tinha uma voz que vinha do trono de Deus, uma voz de poder, para trazer uma palavra de confronto ao pecado. E quando nós olhamos para os textos de 1º e 2º Reis, nós vemos que o reino já estava dividido. Já existia o reino do norte e o reino do sul. Eliseu, ele ministrava a palavra de Deus no reino do norte. Mas, quando nós olhamos para os textos, nós vemos que 80% dos reis que foram citados nesses livros, eles desobedeciam a Deus. Eles faziam coisas que blasfemavam contra o nome de Deus. Isso não é muito diferente da época que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo tempos onde as pessoas estão cada dia mais distantes de Deus. Nós vemos um mundo onde as pessoas tiram a vida umas das outras. Estava lendo a Veja, que saiu nesse final de semana, um traficante de droga, conhecido como Playboy, que tira a vida de muitas pessoas, se acha uma pessoa importante. Tira a vida de tantas pessoas. Ele traz a droga para que as pessoas se viciem. Coisas terríveis estão acontecendo nas nossas cidades e pelo mundo afora. Quando nós olhamos para o Estado Islâmico, o ISIS, tem tirado a vida de tantas pessoas. Coisa horrível aconteceu essa semana que se passou, onde um homem, um muçulmano, como eles se dizem, foi queimado vivo dentro de uma cela, queridos. Isso é uma barbárie. Isto é uma barbárie que nós estamos vendo. E Eliseu, na época dele, não era muito diferente de tudo aquilo que nós estamos vendo hoje. Quando nós olhamos para os textos de 1º e 2º livro de Reis,
Nós vemos claramente em 1º livro de Reis 3:3, as falsas religiões tomando conta do coração dos hebreus. O rei Salomão, ele queimava incenso em lugares estranhos. Em certos momentos ele adorava a Deus. Em outros momentos ele iria queimar incenso a outros deuses, a outras entidades. Eu nem sei como é que eles chamavam essas entidades naquela época. Iria fazer pacto com outros seres, sem ser o Deus Poderoso, que havia colocado ele naquela posição que ele estava, que havia ungido Salomão como rei, que havia abençoado a Salomão, dando toda a sabedoria necessária na condução do reino que ele tinha. Falsas religiões. Religiões que se levantam hoje para proclamar a morte de outras pessoas, queridos. Isso é muito parecido com o tempo que nós estamos vivendo hoje. Primeiro livro de Reis 11, de 1-8, o sexo desenfreado, praticado no reino de Salomão também. Salomão tinha 700 mulheres e 300 concubinas. Queridos, nós temos 360 e poucos dias no ano. O que ele fazia com tantas mulheres? Que blasfêmia contra o nome de Deus. E nós vemos hoje a promiscuidade liberada, a promiscuidade solta nos lares. As pessoas fazendo as coisas escondidas. Tramando coisas contra os pais, contra os avós. Tantas coisas têm acontecido. Se você olha a mídia, se você olha a revista, jornais, você vai ver que tudo leva a esse sexo desenfreado. Esse é o nosso tempo de hoje, mas no tempo de Salomão, no tempo do livro de Reis, não era diferente. As pessoas estavam enfrentando os mesmos problemas que nós enfrentamos hoje. Primeiro livro de Reis 16, de 30-31, fala de Acabe, um rei corrupto, um rei blasfemador, que fazia coisas totalmente contra o povo a quem ele devia servir como rei. Corrupção. O que nós ouvimos dizer hoje? Quando nós abrimos os jornais, quando nós abrimos as revistas, a capa da Veja dessa semana, queridos, falando de um partido que recebeu 200 milhões, que desviou 200 milhões da Petrobras para fazer campanha política. Que coisa terrível isso. Nós estamos vivendo tempos difíceis, mas o rei Acabe praticava as mesmas coisas na época de Eliseu, muito parecido com o que nós enfrentamos hoje. O texto de segundo livro de Reis 4:1 fala de uma mulher, de um profeta, que estava ali sendo assolada pelos credores, querendo levar os seus filhos como escravos. Naquela época eles enfrentavam uma pobreza desenfreada também. As pessoas que perdiam a sua forma de renda, eles não tinham como sobreviver. E o credor estava ali querendo levar os seus filhos. E ela era viúva de um profeta do Senhor que havia proclamado a palavra do Senhor. Pobreza. O que nós temos visto no nosso mundo de hoje? As pessoas da África se degladiando. Quando nós olhamos para aquelas fotos, aquelas cenas, em que vemos aquelas crianças tão magras, tão sofridas, é muito parecido com aquilo que as pessoas experimentavam naquela época de Eliseu também. Nós vivemos coisas muito semelhantes. Enfermidades, mortes, tantas coisas que aconteciam naquela época estão acontecendo hoje no nosso tempo. Eliseu não é diferente de nós. Eliseu era um homem de uma família até certamente abastada, mas que abriu mão de tudo aquilo que ele possuía para poder servir ao Senhor. E nós? O que nós temos feito?
Qual tem sido a nossa entrega a esse Deus maravilhoso que resgatou as nossas vidas, que nos trouxe uma nova realidade, que nos trouxe uma nova visão, que nos trouxe um novo compromisso? Eliseu, ele saiu de tudo aquilo que era conforto para ele, para experimentar o trabalho para esse Senhor maravilhoso, que resgatou as nossas vidas. Nossos governantes hoje são totalmente similares aos governantes daquela época. Muitas discórdias marcam o nosso tempo. Se você assiste um debate dentro do nosso Congresso, são deputados, são senadores se degladiando. Essa semana mesmo nós tivemos um bate-boca muito grande entre um líder da oposição contra o presidente do Senado. São coisas que estão acontecendo e são coisas muito parecidas com aquela época. Mas Eliseu, ele se posicionava, queridos. Eliseu, ele estava sempre firme em um propósito. Hoje, muitas pessoas estão seguindo falsos deuses da tecnologia. É tecnologia para tudo. Pessoas passam horas e horas em Facebook, em internet. Tantas coisas estão acontecendo e pessoas estão simplesmente desligadas daquilo que Deus quer que ela faça. E estão ali, participando de coisas que muitas vezes não estão edificando. Não estou dizendo para você deixar de frequentar página, porque palavras de Deus são lançadas nesses lugares também. Mas vamos fazer coisas úteis, coisas que edificam nas redes sociais. Materialismo. Se nós formos olhar para toda a propaganda que é lançada aos nossos ouvidos, aos nossos olhos, nós não teremos lugares para guardar aquilo que nós iríamos comprar. Nós somos bombardeados hoje por tanta notícia, tanta informação, tentando levar a nossa mente cativa a tudo aquilo que a mídia, que a informação quer fazer com cada um de nós. Naquela época não era diferente. Não era diferente aquilo que Eliseu experimentava. Nós somos chamados. Nós somos chamados. Eliseu foi conhecido como um servo de Deus. E eu tenho uma boa notícia para você nessa noite. Amém, queridos? Apesar de tantas palavras falando da situação caótica do nosso mundo, eu tenho uma boa notícia para você nessa noite, uma notícia tremenda, que realmente vai entrar no seu coração e vai trazer um renovo para você. Se você está aqui é porque você ouviu falar de Jesus Cristo. Aleluia! Jesus Cristo, aquele homem que sofreu pelos nossos pecados, aquele homem que se entregou, que se esvaziou de tudo aquilo que era dele, para morrer no nosso lugar. E quando Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia, Ele trouxe algo para você. Ele trouxe uma oferta de um reino. E se você confessou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, esse reino, ele é uma realidade na sua vida. E cabe a você experimentar esse reino e andar nesse reino. E tem uma novidade muito legal desse reino. Nesse reino existe um líder, que é o nosso Deus. Mas existem também cada um de nós que aceitamos esse Jesus. E o que nós somos? E essa é a boa notícia para você. Nós somos servos. Olha que coisa maravilhosa, queridos. Nós não vamos ter que disputar nesse reino lugar de hierarquia, lugar onde nós vamos morar, nós vamos lutar pelo melhor carro, pela melhor casa, pelo melhor emprego. Nós não precisamos lutar por nada dessas coisas. Isso nós fazemos aqui nesse mundo que nós vivemos. Mas no reino de Deus,
O que nós somos? Servos. Que coisa tremenda. Servir a esse Deus maravilhoso. Evidentemente que nós estamos ainda aqui nesse mundo. E nós temos que pensar nessas coisas que trazem o conforto, que trazem a paz a cada um de nós. E essa é a palavra que nós vamos ter nessa noite. Quais são as nossas necessidades para que esse reino seja uma realidade nas nossas vidas? Quais as necessidades que nós temos? Neste mundo que nós vivemos, nós temos muitas necessidades, mas no reino de Deus, nós temos algumas necessidades que nós aprendemos nesse texto. E essas necessidades que nós aprendemos nesse texto, elas vêm suprir tudo aquilo que é necessário para nós sermos um morador desse reino. Um morador deste reino que experimenta o melhor de Deus, que experimenta aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Quando nós olhamos para esse texto, Eliseu, ele passava por Sunem, mas existia uma pessoa que estava de olho em Eliseu. Como eu tenho certeza que neste mundo existem muitas pessoas que estão de olho em cada um de nós. Se você é reconhecido como cristão, os olhos das pessoas estão voltados para você. Você pode ter certeza disso. Eliseu era uma pessoa que andava por muitos lugares. E aquela mulher que conhecia a Deus, ela colocou os olhos dela em Eliseu. E o que ela disse? Vejo que este que passa sempre por nós, ela dizendo para o marido dela, é santo homem de Deus. Queridos, Eliseu era uma pessoa que testemunhava do Deus vivo que vivia na vida dele, que vivia no interior dele. Eliseu era uma pessoa que estava ali caminhando naquela região, mas todos reconheciam tudo aquilo que Eliseu professava, tudo aquilo que Eliseu vivia. Queridos, Eliseu era uma pessoa totalmente transparente. Aquela mulher, quando olhou para Eliseu, ela percebeu na mesma hora que Eliseu era um santo homem de Deus. Um santo homem de Deus. E as pessoas precisam perceber isso de nós. Se eu sou servo, eu preciso ser reconhecido como um santo homem de Deus. As mulheres precisam ser reconhecidas como santas mulheres de Deus. Esse é o propósito com que Jesus morreu por cada um de nós, para que essa transformação fosse efetuada nas nossas vidas. Quando as pessoas olharem para nós, elas precisam ver Cristo. Cristo dentro de nós. Nós precisamos ser transparentes. Nós não podemos ter segredos. Nós não podemos falar uma coisa e viver outra. Uma pessoa reconhecida como santa, ela é transparente, ela não tem segredos para guardar, ela não tem coisas escondidas dentro do coração, ela não tem coisas escondidas dentro da alma. Santos, nós somos chamados para ser santos. E se não conseguimos, nós temos um advogado justo, fiel, que intercede por nós ali no céu à direita de Deus Pai, sempre pronto a interceder por cada um de nós quando falhamos e nos arrependemos. A transparência fala de Deus conhecer tudo aquilo que está escondido no nosso interior. E Eliseu era uma pessoa totalmente transparente. Isso foi reconhecido pela pessoa que olhava para ele. E o texto continua, façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro. Queridos, era costume naquela época, as pessoas construírem tendas na parte superior, que era uma coisa transitória, que
que estava sujeita a intempéries, que estava sujeita a voar daquele lugar. Mas o que aquela mulher pensou? Este é um santo homem de Deus, nós vamos fazer algo definitivo para ele, aqui em cima da nossa casa. E convocaram um pedreiro. Esse é o testemunho de Eliseu. As pessoas olhavam para Eliseu e viam de forma latente, patente, que Eliseu era um santo homem de Deus. Isso movia as águas na vida de Eliseu. As coisas eram acrescentadas na vida de Eliseu. E é para isso que Deus nos chama, para sermos servos, para servi-lo, para servi-lo. E o servo o que faz? O servo proclama esse reino, para quê? Para que o nome de Deus seja reconhecido. Nós precisamos falar para as pessoas, mas não apenas falar, nós precisamos viver aquilo que nós falamos. Não adianta nada eu achar que eu estou fazendo coisas escondidas de Deus. Deus, Ele está em todos os lugares, meus queridos. E se você deixar, nós temos um companheiro abençoado que anda no nosso interior, que é o Espírito Santo de Deus. Esse está sempre pronto a nos ajudar. Esse está sempre pronto a nos ajudar. E dentro deste quarto que ela constrói para Eliseu, ela coloca 4 elementos ali dentro. Certamente inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Inspirada pelo próprio Deus, ela coloca 4 elementos ali dentro daquele quarto. Uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Amém, queridos? E nós vamos trabalhar em cima dessa revelação, desse texto. 4 objetos. E esses 4 objetos vão dizer para cada um de nós tudo aquilo que é necessário para que nós cumpramos esse papel maravilhoso que Deus, porque Deus nos separou. Papel tremendo. Servo. Servir a esse Deus maravilhoso. Lutar pelas causas dele. Batalhar por aquilo que importa para Deus. Este é o servo, isso que é o servo, que o servo faz. O servo não fica divagando de um lugar para o outro. O servo anda numa certeza, numa revelação. O Espírito Santo de Deus, ele te apronta a cada dia a falar tudo aquilo que você vai fazer, por onde você vai andar, com quem que você vai falar. O Espírito Santo de Deus, ele pode te indicar até aquilo que você vai comer daquele dia. Esse é o nosso Deus, e essa é a dependência que Ele espera de cada um de nós. Porque quando olhamos para esse mundo, as pessoas estão andando de um lado para o outro, estão divagando. E o servo é aquele que busca o reino de Deus em primeiro lugar, e faz as obras deste reino, e todas as coisas são acrescentadas. Estava vendo, há algum tempo atrás, o testemunho de uma jovem que estava prestando vestibular. E essa jovem ia sair o resultado do vestibular, ela não estava nem aqui no Brasil. Ela estava fazendo um trabalho missionário na África. Olha que coisa tremenda, queridos. Ela estava com o coração dela totalmente voltado para a obra de Deus. E qual não foi a surpresa? Que ela recebe a notícia lá naquele lugar longínquo onde ela estava, que ela havia passado no curso de medicina. Então nós não precisamos nos preocupar. Se nós estamos no centro da vontade de Deus, se nós estamos ali lutando pela obra de Deus, Deus, ele vai olhar para as nossas necessidades, queridos. Deus, ele sabe das tuas necessidades. Mas as necessidades que são necessárias para nós servirmos este reino está aqui.
em 4 elementos que estavam ali no quarto de Eliseu. E tudo aquilo que estava ali dentro era o que Eliseu precisava para cumprir o papel dele como servo de Deus, como pessoa que levava a palavra de Deus a milhares de pessoas. O primeiro elemento é uma cama. A cama fala de descanso, não é? Descanso. Só que a cama, para cada um de nós, precisa significar o descanso em Cristo. O descanso em Cristo é algo essencialmente necessário para que nós consigamos sobreviver nesse mundo. Mateus 11:28 diz assim, 11:28, Mateus: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é Jesus, queridos. Esse é Jesus falando para nós. O autor e consumador da nossa fé. Aquele que luta por cada um de nós. E quantas pessoas sofrem de insônia, sofrem com as lutas do dia a dia, que não conseguem colocar a cabeça no travesseiro e descansar. É lógico que se você for incomodado pelo Espírito Santo, desperte, viu? Porque ele está querendo te segredar alguma coisa. Mas, se o Espírito Santo não estiver te alertando, e você não consegue estar dormindo, você não consegue descansar, você não consegue relaxar, você está precisando se posicionar, você precisa entrar na presença de Deus, você precisa buscar a Deus, que o descanso em Cristo é que vai fazer com que o descanso no seu corpo, na sua mente, na sua alma venha, em nome de Jesus. Esse é o primeiro elemento. Existe um segundo elemento que é a mesa. Queridos, a mesa fala de comunhão. Quando nós sentamos à mesa com os nossos familiares, é para compartilhar daquele momento do alimento. Mas a mesa que nós temos necessidade é a mesa da comunhão com Cristo. Cristo precisa ocupar um lugar especial naquela mesa de comunhão. Cristo precisa ser o foco, o centro das nossas atenções, porque é Ele que vai colocar o alimento na nossa mesa, é Ele que vai trazer a provisão necessária, é Ele que vai trazer a palavra de conforto, é Ele que vai tirar as rusgas dos corações, é Ele que vai fazer com que as brigas não venham no nosso momento de comunhão. Salmo 23:5 diz assim: Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Aleluia! Quem aqui quer o teu cálice transbordando? Oh, glória! O transbordar do cálice fala de um óleo que desce do trono de Deus, um óleo ungido, e manifesta o poder de Deus nas nossas vidas. O óleo da unção representa a presença de Deus de uma maneira sobrenatural sobre cada um de nós. E é esse óleo que nós temos necessidade, é esse óleo que nós precisamos. A comunhão, ela não é completa sem o derramar de Deus, a presença do Espírito Santo no nosso interior. Isso faz com que nós sejamos alçados, nós sejamos levantados, nós sejamos lançados na direção daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. Esse é o mover de Deus, é o sobrenatural de Deus. Nós precisamos do sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Nós não conseguimos andar sem o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Não existe forma de nós vencermos este mundo sem a presença de Cristo no nosso interior, sem a presença do Espírito Santo de Deus presente, sempre presente nos nossos corações. Para nós não sermos subjugados, para nós não sermos derrubados da posição que Deus quer nos colocar, nós precisamos da presença do Espírito Santo de Deus, do sobrenatural de Deus nas nossas vidas.
É dessa forma que nós vamos vencer as tribulações, as adversidades. Isso, nós somos especialistas, não é verdade? De falar o que é tribulação, o que é adversidade. Porque isso nós vemos todos os dias, em todos os lugares onde nós estamos. E o mundo, ele está tão mal, ele é tão mal, que muitas vezes nós não conseguimos conviver com essas coisas, nós queremos fugir, nós queremos ir para algum lugar, para ficarmos sozinhos, porque a marcação do inimigo muitas vezes ela se torna tão cerrada contra nós, que nós queremos fugir daquelas situações. Como Elias um dia fugiu da situação em que ele se encontrava, quando ele foi confrontado por Jezabel. Mas Deus estava presente ali na vida dele. E Elias saiu daquela situação e entrou numa situação vencedora. E Deus o recolheu ali para o céu. Que coisa tremenda, um homem de Deus tremendo também. Eliseu, um homem de Deus tremendo. Ele tinha todas as necessidades dele supridas. E queridos, Eliseu era uma pessoa tão normal, que ele chegava a ser até diferente das pessoas daquela época. Eliseu, vocês sabiam que Eliseu era careca? Eliseu era careca. Hoje é muito comum isso no nosso tempo. Nós temos um pouquinho da nossa testa avantajada, né? Como eu costumo dizer. Mas na época de Eliseu, os hebreus, eles tinham a sua vasta cabeleira, e aquilo significava o vigor, o poder na vida da pessoa. E Eliseu nem isso ele tinha, ele era uma pessoa normal, mas sendo uma pessoa tão não normal e diferente até das outras, ele fez diferença na geração dele. Eliseu, ele balançou o reino daquela época. Ele trouxe um confronto tão grande, que os reis se sentiram balançados com a presença de Eliseu. Tremendo homem de Deus. E eu tenho uma palavra para você nessa noite. Você é um homem, você é uma mulher de Deus, cheio da unção, cheio do poder do Espírito Santo. E onde você pisar o seu pé, o poder de Deus vai ser manifesto. E você vai poder levar a palavra de Deus com poder para as outras pessoas. Você vai fazer a diferença no lugar onde você estiver. Porque o poder de Deus é manifesto na sua vida. Isso é uma questão de fé, queridos. É uma questão de fé. De nós abrirmos o nosso coração para que esse poder seja emanado nas nossas vidas e através das nossas vidas. É uma questão de fé. É uma questão de entrega. É uma questão de entrega. Quantas pessoas não acreditam que Jesus morreu por ela? As pessoas hoje se acham tão especiais, são prepotentes, são orgulhosas. Você vai falar de Jesus para alguém, a pessoa não quer ouvir, te menospreza. Mas a Bíblia nos ensina que nós precisamos continuar a falar. Nós precisamos continuar a falar. E a mesa é o segundo elemento. E o terceiro elemento é uma cadeira. A cadeira, ela nos lembra do ensino, quando nós sentamos para aprender alguma coisa. E Lucas 10:39 diz assim: tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Aqui nós estamos falando de uma família muito amiga de Jesus. Uma família que Jesus tinha um sentimento muito especial por eles. Lázaro, Marta e Maria. Lázaro, a pessoa que Jesus ressuscitou. Deus
manifestou o poder dele poderosamente sobre a vida de Lázaro. E Lázaro, apesar de estar morto há alguns dias, ele foi levantado daquele túmulo onde ele estava e saiu para conviver novamente com as pessoas. Esse é o poder de Deus. Queridos, não existe um servo mais servo do que Jesus. Jesus, ele abria a mão do poder, ele abria a mão da posição dele, ele abriu mão de todas as coisas, para se colocar ali, para servir a você e para servir a mim. Queridos, existe um amor como esse? E é isso que precisa mover os nossos corações. A cadeira fala do ensino. Maria estava ali, ela estava aos pés do Senhor. Ela simplesmente se desligou de todas as coisas. Com certeza Marta estava ali atribulada, precisando da ajuda dela no serviço, preparando o alimento, preparando a mesa para Jesus poder almoçar ali com eles, para entrar naquele momento de comunhão. Mas Maria simplesmente se desligou de todas essas coisas. Ela estava ali com o coração aberto para aprender de Jesus. É isso que Deus espera de cada um de nós. Isso que Deus espera de cada um de nós. Nós precisamos nos desligar. O Espírito Santo de Deus tantas vezes quer nos ensinar algumas coisas, mas nós não paramos para ouvi-lo. Nós não paramos para receber aquela revelação daquele momento. E quantas oportunidades nós estamos perdendo, queridos? Quantas oportunidades nós perdemos de receber aquela revelação ali naquele momento que estava descendo do trono de Deus, com as nossas mentes atribuladas, com as nossas correrias. Amados, nós precisamos ser servos. Quantas coisas estão acontecendo nesse mundo. Eu me lembro que quando eu comecei a estudar, já faz alguns anos, você precisava de uma formação numa faculdade. Eram raríssimas as pessoas que faziam mestrado, doutorado. Hoje não, você faz uma faculdade, você já está se preparando, logo em seguida, engatando uma pós-graduação, fazendo um lato sensu, uma especialização, alguma coisa desse tipo. As cobranças são muito grandes. As coisas estão crescendo, a opressão está crescendo. As nossas lutas estão crescendo no dia a dia. Antigamente, você escolhia uma profissão, você tinha oportunidades. Hoje, você precisa ter algo mais do que as outras pessoas. Você precisa ser o melhor, você precisa ser o mais bem preparado, porque a luta hoje para conseguir uma colocação, para conseguir alguma coisa é muito grande. Queridos, a injustiça que é um vestibular, a injustiça que é, pessoas que têm um temperamento diferente das outras, elas são assoladas pela ansiedade, por aquela briga ferrenha. Você entra dentro de uma classe de cursinho, quantas pessoas estão ali dentro? E todos almejando o lugar que você quer ter. É uma luta desenfreada. Uma luta desenfreada. Mas nós não podemos entrar nessa condição em que o mundo tenta colocar para cada um de nós. E é interessante que, até hoje no estudo bíblico, as pessoas não querem servir ao Senhor porque acham que não tem conhecimento, acham que não conhecem a Bíblia toda. Amados, quem que conhece a Bíblia toda? Só o Espírito Santo de Deus. A Bíblia, ela é uma revelação constante para cada um de nós. Isso não é desculpa para eu não estar cumprindo aquilo que Deus quer para a minha vida.
E é interessante que hoje existe uma cobrança muito grande sobre os cristãos. E aí você vai falar, mas eu não sei o que está dizendo Apocalipse, eu não sei o que tem de revelação em Apocalipse, em Isaías, certas coisas eu não entendo. Meu irmão, minha irmã, tem tantas coisas que você entende na palavra. São tantas coisas que você entende na palavra. Você sabe o que é o amor de Deus? Sabe. E por que você não pode viver de acordo com esse amor de Deus? Por que você não pode passar esse amor de Deus para as pessoas? A Bíblia te ensina que você não pode matar. Isso todo mundo entende. Mas o matar, ele foi explicado por Jesus. E isso é muito claro para cada um de nós. O matar fala de palavras que você lança contra as pessoas que você ama. Você vai matando muitas vezes emocionalmente as pessoas com as suas atitudes, com as suas palavras. Isso é muito claro. Isso é dito de uma forma muito clara na palavra de Deus. Todo mundo entende isso. Mas por que muitas vezes nós não vivemos isso? Por que o pouco da palavra que eu conheço, eu não experimento, eu não vivo essa palavra? Com certeza, as pessoas nos olhariam de uma forma diferente. Amados, nós precisamos ser transparentes. As pessoas precisam olhar para nós e ver Jesus. Não adianta eu me apresentar para as pessoas com uma pessoa boazinha, com uma pessoa mansa, se ali dentro, com as pessoas que eu amo, dentro da minha casa, eu massacro as pessoas que vivem comigo. Deus não vai fazer brilhar a luz dele em mim. E eu não vou poder testemunhar daquilo que eu não vivo. É muito pouco o conhecimento que nós precisamos ter para nós vivermos uma vida diferente. Amados, Sermão do Monte, que coisa tremenda aquela ministração de Jesus para os discípulos. Que ensinamentos profundos. Ali fala de nós sermos bem-aventurados, ali fala de regras simples, básicas, para nós vivermos uma vida diferente. Mas por que muitas vezes nós não estamos vivendo essa vida? Nós não estamos sendo transparentes. Deus nos chama hoje. Aliás, Deus não está nos chamando, Deus está nos chacoalhando, queridos. Para nós sermos impactados nessa noite, em nome de Jesus. E o último elemento para nós terminarmos, fala de um candeeiro. Candeeiro significa um testemunho. Mateus 5, de 14 a 16, diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos. O velador é o lugar mais alto, queridos. Alumia a todos os que se encontram na casa. E aqui existe uma promessa para o servo. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Essa é uma promessa para a sua vida. Deus te chama para testemunhar. Essa é uma necessidade. Porque aqueles que testemunham, eles experimentam um renovo na vida, eles experimentam o sobrenatural de Deus na vida. Já passou da hora de nós sermos agentes secretos do reino de Deus. Nós precisamos mostrar a nossa cara. Nós precisamos rasgar o nosso coração e apresentar o nosso coração diante das pessoas. Essas são as nossas necessidades. Essa
é a necessidade do servo. A partir do momento que essas necessidades são supridas na sua vida, você é levantado como um servo especial do Senhor. E todos nós somos especiais para Deus, porque foi pago um alto preço pela minha vida. Amados, não foi algo simples que foi feito. Deus, ele se entregou ali naquela cruz, para que o meu pecado fosse cravado ali nela. E se nós formos enumerar os nossos pecados aqui nessa noite, nós passaremos um ano aqui. Eu tenho certeza que não seriam todos ainda confessados. Mas esse é o nosso chamado, amém? Esse é o nosso chamado. Esse é os servos que Deus precisa. Essas são as nossas necessidades. E nós precisamos buscar esse reino nas nossas vidas. Esse reino, muitas vezes pode ser algo imaginário para cada um de nós. Mas Jesus, ele nos ensina que ele pode ser uma realidade nas nossas vidas. Esse reino é algo para nós hoje. Nós podemos experimentar esse reino, mas o nosso coração, ele precisa ser um coração de servo. Queridos, existem tantos ministérios, existem apóstolos, profetas, mas isso é uma forma de trabalho. É uma unção que Deus derrama de uma forma diferente para algumas pessoas, para outras pessoas. Mas no reino de Deus é todo mundo servo. Jesus foi um servo. E Jesus está ali hoje intercedendo por cada um de nós. Ele hoje, até hoje e sempre, ele vai nos servir como um intercessor fiel. E eu gostaria de estar chamando os músicos. Eu gostaria de pedir para que todos nós nos colocássemos de pé nessa hora. E eu gostaria de estar orando por você. O Senhor está te dizendo nessa noite, você que tem andado ansioso, e essa ansiedade tem feito tanto mal na sua alma, nas suas emoções, no seu corpo, no seu físico. Deus te declara nessa noite que Ele está derramando uma unção sobre a sua vida. E a unção do descanso, a unção do conforto é manifesto sobre você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todas as dúvidas, você que tem dúvidas no seu coração, você que ainda não aceita algumas coisas que a palavra mostra para você, rasgue o seu coração nessa hora, que o Espírito Santo de Deus está entrando no seu coração e te tirando todas as dúvidas, e Ele vai fazer fluir uma revelação, e toda a palavra que você lê, a revelação do Senhor vai vir à sua mente, à sua alma, ao seu intelecto, em nome de Jesus. Recebe nessa hora essa unção do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que não tem colocado a cabeça no travesseiro, porque você não consegue descansar, não consegue relaxar, as suas lutas estão tantas, que isso tem machucado a sua alma, tem machucado você. O Espírito Santo de Deus está dizendo para você nessa hora, que o descanso do Senhor chegou para você em nome de Jesus. O descanso do Senhor chegou para você. Cristo vai embalar o seu coração.
Cristo está tocando no teu coração, o Espírito Santo está manifestando a glória dele sobre toda a aflição que você tem experimentado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aquela luta no seu trabalho, Deus está dizendo, coloque para Ele nessa hora, que Ele vai trazer a solução para os seus problemas. Ele vai trazer aquela palavra de revelação que você precisa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E você que se sente incapaz de ser usado por Deus, a sua autoestima está lá embaixo, você não se sente capaz de ser uma testemunha, de testemunhar desse Deus que te acolhe, desse Deus que te sustenta. O Espírito Santo de Deus está dizendo para você nessa hora, que você é capaz. O Espírito Santo está dizendo para você nessa hora, que Ele vai te encher com todo o poder que há no Senhor, em nome de Jesus. Recebe nessa hora, recebe a unção, o poder de Deus, recebe, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você é capaz, querido, e tudo aquilo que você tem ouvido no seu quarto de oração, tudo aquilo que você tem ouvido de revelação de Deus, vai se cumprir na sua vida, em nome de Jesus. Se você está esperando há muitos anos, você espera há muitos anos uma transformação na sua vida, Deus está te dizendo que é chegado o momento, mas Ele te quer como servo, Ele te quer como serva, e Ele está te dizendo que é chegado o momento. É o momento de você semear nesse reino, é o momento de você viver esse reino na sua realidade em todos os momentos, para que Deus venha te agraciar, e a realidade do reino, um reino de poder, um reino de manifestação da glória de Deus, ser completo na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluias. Senhor, eis aqui a tua igreja, meu Pai. Cada um de nós, meu Pai, hoje nos rendemos a teus pés. Como louvamos, como cantamos, Senhor. Nós nos prostramos diante de ti, diante da tua majestade, Senhor, certos da revelação desta palavra. E como servos, Senhor, nós nos apresentamos diante de Ti, como um exército levantado por Ti, Senhor, para fazer a diferença no lugar onde estamos plantados, ó Deus. Eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui, envia-nos a nós, para saquear o inferno e povoar o céu, meu Pai. Por isso, Senhor, manifesta a Tua glória sobre o Teu povo, manifesta toda a capacitação, Senhor, manifesta todo o Teu poder sobre o Teu povo, Senhor, em nome de Jesus, para que se cumpra a Tua vontade na vida da Tua igreja, Senhor, e a Tua luz brilhe tão intensamente, Senhor, que as pessoas nos vejam de uma forma transparente. Por isso, Senhor, completa a obra que o Senhor já iniciou em cada um de nós, ó Deus. Completa a obra, meu Pai, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. E a uma só voz, Senhor, dizemos: somos servos Teus.
Somos servos teus, Senhor. Usa-nos da forma que tu quiseres, Senhor. E que o teu nome seja glorificado. E se você recebeu essa unção de servo, que você levante agora um forte aplauso ao Senhor. Um forte aplauso ao Senhor. Porque só Ele é digno de receber o nosso trabalho, de receber o nosso louvor e toda a nossa adoração.